o Brito aqui, fantástico. Ô, Guilhom, eu estou impressionado com essa barba branca, esse cabelo branco, assim, impecáveis. É uma coisa impressionante, viu? Nem. Deixa eu ver aqui qual que é a referência. Bom, você está bonito, viu, querido? Tudo bem. Eu vou pedir para você o seguinte: nós vamos falar aqui dos 60 anos do golpe assassino de 64, que não é para cair no esquecimento, mas eu queria que você fizesse uma pequena resenha sobre essa fala bonita do Brito aqui, né, que encerrou o papo com ele, do Brasil, enfim, dessas contingências que a gente tem, das cabeçadas na questão da comunicação e tudo mais. Como é que você está sentindo o Brasil nesse momento? Queremos te ouvir um pouquinho, querido Guilhom. Orlando Guilhom conosco. Obrigado, Conde. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, com a tua equipe, fazendo essa guerra de guerrilha de comunicação alternativa, tentando quebrar aí o bloqueio da chamada comunicação privada, comercial, que muitas vezes, a maior parte das vezes, só distorce notícia, pratica desinformação, fake news, etc. Então, o Brito, bom, tem uma longa trajetória maior do que a minha nessa área de comunicação, fez um trabalho, continua fazendo trabalho de guerrilheiro aí nas redes, nos canais alternativos, ele bota o dedo na ferida, né? Nós que lutamos, e não de hoje, pela democracia, e por mais democracia, não apenas por uma democracia formal, a gente sabe que não haverá democracia no Brasil se nós não conseguirmos democratizar os meios de comunicação. E ele denunciou muito bem nas falas dele como a mídia comercial privada ela está estritamente vinculada aos interesses das elites brasileiras. Sempre esteve e continua estando, né? A gente pode até dizer, mas a Globo está um pouquinho melhor, porque ela ataca o Bolsonaro e agora defende alguns aspectos do governo Lula, mas aí aparece o negócio você estava falando dos precatórios, dos dividendos lá da Petrobras, a confusão que deu, e eles logo focam, né, uma postura absolutamente, não só crítica, porque pode criticar, a crítica faz parte do debate democrático. Tem todo o direito de ter uma outra opinião. O problema é que eles passam a ter só uma opinião e ficam enfiando pela goela do povo brasileiro a única opinião de que o governo está errado, que o governo está interferindo na Petrobras, desconhecem que a Petrobras é majoritariamente estatal, etc. E tal. Então, essa forma de informação, que é uma informação deturpada, manipulada, faz um mal enorme ao nosso povo, né? E a gente fica travando a nossa guerra de guerrilha, tentando furar as bolhas, tentando competir com esses impérios de comunicação, né? Tipo Globo, SBT, Record e tal. É duro a nossa batalha, mas o Fernando está de parabéns com você. Guilhom, eu estou lembrando aqui, porque as mídias independentes, nós já fizemos até essa autocrítica, né? Em alguma medida, realmente nós ajudamos a direita a pautar o debate público. Infelizmente, é uma autocrítica que a gente tem que fazer, porque a gente acaba pegando essas... Né, é uma armadilha, né? Essas coisas absurdas que a extrema-direita faz, o Nicolas e tudo mais, e a gente acaba reforçando o engajamento deles, né? Não é fácil sair dessa armadilha. Por isso que é importante você, o Brito e tal, os convidados aqui que dão o tom, inclusive o público aqui também, que é muito qualificado aqui no bate-papo, dá o tom para a gente poder fazer uma resistência democrática também no campo do discurso e do debate público. O Guilhom veio aqui hoje para falar um pouco de 64 e vamos seguir aqui um roteiro. Guilhom, eu acho que você podia começar falando para a gente, né, contextualizar um pouco a ditadura e os impactos na sociedade brasileira. A gente percebe que os impactos perduram, né? Eles não foram debelados. Então vamos começar por aqui, trazer um pouco do seu conhecimento sobre esse período aí do Brasil. Vamos ouvir com muita atenção. Guilhom, querido. Então, como nós estamos fazendo já 60 anos daquele fatídico golpe civil-militar que se abateu sobre o nosso país, acho muito importante que canais como a TVT, como o Canal do Conde e outros da mídia alternativa abram espaço para esse debate, porque muita gente, principalmente as novas gerações, não sabem o que foi a ditadura civil-militar.
os 21 anos de ditadura que se abateram sobre o nosso país de 64 a 85. E aí você tem, desde os que falam que a nossa ditadura foi uma ditadura branda, tem esse maluco desse genocida do Bolsonaro que não só defendia a ditadura, defendia a tortura, como chegou a falar em várias entrevistas que achou que a ditadura matou poucos brasileiros, tinha que ter matado mais de 30 mil e tal. Então vamos só lembrar aqui entre nós o que foi exatamente aquele período e por que ele tem rebatimento ainda na sociedade brasileira hoje. Partidos políticos foram proibidos e fechados, só podia existir Arena e MDB, e o MDB eram... A diferença, a gente costuma dizer que era... A Arena dizia sim, senhor, e o MDB dizia sim para a ditadura. Era muito difícil fazer política naquela época. Os partidos eram obrigados a trabalhar na clandestinidade. Sindicatos, associações de classe, instituições sofreram intervenções, foram fechadas, foram censuradas. A censura se abateu sobre os meios de comunicação, jornais, revistas, televisões, rádios, etc. E principalmente sobre as artes e a cultura, né? Peças de teatro, filmes, músicas, livros, etc., exposições foram barbaramente censuradas. Perseguição a várias lideranças políticas e militantes da oposição, aos milhares, cassações, intimidações, perda de emprego, demissões, prisões ilegais, torturas, assassinatos, exílios, desaparecimentos forçados e tal. Só para lembrar que a Comissão de Mortos e Desaparecidos reconheceu 357 casos de mortos e desaparecidos. Na realidade, são muitos mais, são mais de 400, 436, se não me falha a memória, mas não estão computados dentro desses mortos lideranças indígenas, lideranças rurais, lideranças ribeirinhas e tal, cujos nomes se perderam, não eram tão conhecidos, não pertenciam a organizações, a partidos clandestinos. Calcula-se que no Brasil nós tivemos mais de 10 mil pessoas assassinadas durante o período da ditadura militar. Se isso, bom, as chamadas casas de tortura, como é o caso da Casa da Morte lá em Petrópolis, do batalhão da Polícia Militar na Barão de Mesquita aqui no Rio e vários outros no Brasil inteiro. Tudo isso mostra que essa ditadura que se abateu sobre o país, ela não foi nem um pouco branda. O fato de que em outros países nós tivemos um número maior de assassinatos, de torturas, de desaparecidos, não significa que no Brasil a barra não tenha sido muito, muito, muito pesada. E a importância da gente lutar hoje por memória, verdade, justiça, reparação, democracia, é exatamente porque a gente não pode esquecer, né? Um país que não tem memória é um país que não tem passado. Um país que não tem passado é um país que está fadado a não conseguir construir o seu futuro. Por isso é que muitas instituições, coletivos, entidades, partidos, continuam lutando por essa memória, por essa reparação. Né? Guilhom, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida permanente que eu tenho com relação a esse período. É o seguinte, a própria Folha de São Paulo, naquele fatídico e famigerado editorial que chamou a ditadura de dita branda, acho que um dos argumentos era assim, ditadura não tem alternância de poder, alternância de presidente, porque a ditadura brasileira, de fato, ela foi uma coisa diferente, porque os presidentes se alternavam, né? Os ditadores se alternavam. Até que explica isso para a gente, quer dizer, foi uma avacalhação a ditadura brasileira, a despeito dela ter sido extremamente violenta, mas do ponto de vista administrativo, ela foi, eu diria que ela foi uma novidade sob o ponto de vista do arcabouço institucional, os atos institucionais que tentaram dar uma certa normalidade àquilo que era absolutamente anormal. Esse fato de não ter sido um único ditador o tempo todo nos 21 anos, essa esperteza de a cada 4, 5 anos mudar o general de plantão, né? O fato de não ter terminado todos os partidos políticos, mas deixarem existirem 2 partidos, Arena e MDB, para fingir que, então, não, olha, vejam bem, tem oposição e tal. O fato é que, vamos lembrar, várias vezes, quando o MDB usava, me lembro principalmente que existia um MDB moderado e o chamado MDB autêntico. Quando a ala mais à esquerda, mais progressista do MDB, ousava botar as manguinhas de fora, denunciar as torturas, os desaparecimentos, as prisões ilegais, o exílio e tal, imediatamente nós tivemos vários casos de deputados
federais, inclusive cassados, prefeitos, etc. e tal, do MDB. Então, mas mostra, assim, engraçado, boa tua pergunta, mostra que a ditadura militar civil no Brasil, ela teve uma feição muito particular, muito específica, exatamente, talvez pela dimensão do país, pela importância geopolítica que ele tinha, a tentativa de passar uma imagem, entre aspas, um pouco mais civilizada, né? Tanto que, durante muitos anos, a gente falava ditadura militar, ditadura militar, ditadura militar, até que vários estudiosos, pesquisadores e tal, começaram a defender a tese, olha, gente, não foi só uma ditadura militar, a gente tem que chamar isso de ditadura civil-militar. Tinha um apoio de setores da sociedade civil, das elites, das classes médias mais A Rede Globo moderadas. estava com o pezinho lá dentro, né? Muitos empresas. Até hoje tem todo um estudo, denúncias do papel das empresas importantes no Brasil que participaram e financiaram a ditadura e a tortura e as prisões ilegais. A marcha com Deus e a família, etc., em São Paulo, no Rio, aquelas marchas que precederam ao golpe e tal, mostra que havia um apoio, como houve depois para tentar derrubar a Dilma, para prender o Lula, etc. e tal. Eles buscam uma certa... É uma forma de tentar buscar uma certa legitimidade nos setores da direita. A gente precisa entender que a direita histórica, muita gente se apavora hoje quando vê a direita na rua, nessa época do bolsonarismo, mas sempre existiu uma direita com capacidade de mobilização, de disputa, de luta de massas. Vamos ser sinceros, senão a gente não trava a luta correta. É que agora o fenômeno de agora ele se conjuga com o que está acontecendo no mundo e com também uma nova configuração do debate público através de rede social, né, meu querido Guilhom? Guilhom, deixa eu ir para o bate-papo aqui, para a gente dar sequência. Olha, Fabiano Binha está aqui dizendo da sua barba. Muito lindo mesmo essa barba branquinha. Tá fantástica essa barba aí. O Rafael Guilhom está aqui. Quem é o Rafael Guilhom? Qual o meu ilustre filho. Seu ilustre filho, bem-vindo aqui. Ele está dizendo o seguinte: muito importante pessoas como Orlando contarem suas vivências do período, principalmente para as novas gerações que não viveram o momento, cresceram num ambiente de certa tranquilidade. Ele toca aqui na verdadeira ferida, né? Há um crescimento de jovens se dizendo de direita, muito por falta de conhecimento e formação associadas a uma descrença do poder político no papel do Estado. Vou pedir para você comentar aqui, o Rafael, porque, de fato, os jovens eles são atraídos, né? Porque também desconhecem o grau de violência que foi a ditadura no Brasil. O que fazer? Educação, né, Guilhom? Eu fui professor da rede privada e da rede pública durante 27 anos. Eu professor de geografia, mas a geografia, por ser uma ciência social, dialoga muito com a história, com a sociologia, e eu me lembro que toda vez que em sala de aula eu tocava nesse tema do período da ditadura civil e militar de 64 a 85, os jovens ficavam abismados, porque muitos deles não tinham nunca ouvido escutar nas suas famílias, nas conversas. Os próprios livros que eram usados nas escolas omitem, a história ir até Getúlio Vargas, mais ou menos e tal. Não se falava do período da ditadura. Então, essa coisa que o Rafa levanta aí é muito preocupante. Por que a gente sempre acha a juventude o setor da sociedade que tem uma tendência maior à rebeldia, né? A luta por transformações. Isso, por um lado, é verdade, mas é verdade também que há um setor expressivo dessa juventude, principalmente de classe média e tal, que está sendo cooptada pela direita, né? Deus, pátria e família, e esse discurso mais conservador e tal. E tem muito a ver, sim, com a informação. Se a gente não consegue fazer bem essa disputa da informação, o Gramsci já dizia que, para construir uma nova hegemonia na sociedade, a gente tem que trabalhar bem esses instrumentos de disputa de guerra de guerrilha, de guerra de posição, né? Então, comunicação, cultura, arte, religião, esporte, como se faz política através de esporte, são instrumentos fundamentais para tentar dialogar com o povão e passar as informações corretas. Nesse sentido, vou encadear com uma pergunta aqui. Doeu muito mesmo a fala do presidente Lula sobre não remoer o passado, para vocês que estão nessa trincheira, né, de maneira muito dedicada e intensa?
importância da memória, de lutar pela memória. Fala um pouco sobre isso para a gente, Guilhom. Então, doeu sim, não dá como disfarçar. Eu tenho um enorme apreço pelo presidente Lula, né? Fiz parte de todas as suas campanhas, vou continuar apoiando. Acho que, na essência, o atual governo está acertando, está fazendo muito mais coisas boas do que deixando de fazer, mas é preciso pressionar. O próprio Lula, diga-se de passagem, já antes ele falava isso, e hoje ele continua falando. Ele fala, em várias entrevistas, ele fala: mas eu estou achando os movimentos sociais muito apáticos, ou seja, ele está mandando um recado, ele está sendo pressionado pelo Centrão, pelos militares, pelas elites, e ele quer sentir também no cangote a pressão do lado de cá. Doeu sim, porque eu esqueci de me apresentar, eu sou membro de um coletivo que chama-se Coletivo Fernando Santa Cruz, composto de ex-militantes da AP, Ação Popular, e sou também da coordenação lá do Conselho da Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça e Reparação e Democracia. São coletivos que se dedicam a essa luta. E ao contrário do que essa fala infeliz do presidente, né? Eu entendo a posição dele como chefe de Estado, de querer conciliar ali com as Forças Armadas e tal, mas não tem conciliação, né? Um dos problemas da nossa lei da anistia foi exatamente uma lei que não puniu com o devido rigor os torturadores e assassinos. Vamos lembrar que tortura e assassinato são crimes inafensáveis no direito internacional. Não tem como perdoar quem torturou e quem matou. E, ao contrário do que disse Marx, a história acaba se repetindo, nem que seja como farsa ou como tragédia. O período Bolsonaro, o que foi aquilo? É a repetição da história. O que foi o 8 de janeiro, a tentativa de golpe e tal, que à medida que as investigações vão avançando, a gente percebe que tinha um razoável grau. A gente percebe que foi muito pior do que a gente imaginou. A gente fica olhando só para os malucos lá depredando o Congresso. Aquilo ali era só uma fachada para entrar a GLO, para entrar as Forças Armadas e tal. Então, acho muito importante a nossa luta pela reinterpretação da lei da anistia. Nós precisamos de uma justiça de transição. Vamos olhar para o que aconteceu com o Uruguai, com a Argentina aqui do lado, com o Chile. Vamos olhar para o que aconteceu. Só para contextualizar, Guilhom, a releitura, a reinterpretação da lei da anistia está no STF, né? Exatamente. Não passou há alguns anos atrás, mas vamos continuar pressionando, porque não é possível, se a gente não acertar contas com esse nosso passado, e não cobrar, não importa que vários desses militares já morreram, já faleceram, é preciso deixar claro que eles são criminosos, assassinos, torturadores, etc. Até para que não se repita. O perigo de golpe, o 8 de janeiro está aí para mostrar isso, ele pode se repetir, ele permanece. O Lula está governando e vai continuar governando, pisando no sapatinho ali em cima dos ovos. Não dá para ter anistia para esse povo, e não é só para os malucos que estavam lá depredando, não. Queremos saber quem são os empresários, queremos saber, já começaram a aparecer o nome dos militares, né, os nomes das lideranças religiosas, dos influencers e tal. Todo mundo que se envolveu com aquela tentativa de golpe, que, graças a Deus, não. E graças também à sensibilidade do presidente Lula, da sua articulação com as instituições de defesa da democracia, não deu certo. Mas é preciso pressionar para que não haja anistia, para que todos sejam punidos. Pressionar, por exemplo, o presidente Lula para a reinstalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Né? Eu represento um agrupamento, nós tivemos 10 ex-companheiros que foram torturados e assassinados nos porões da ditadura. E assim teve mais de 400, quase 500 torturados dentro dos porões da ditadura. Nós queremos justiça, vários desses companheiros, seus corpos sequer foram devolvidos às suas famílias não puderam enterrar os seus entes queridos. É o caso do Fernando Santa Cruz e do Eduardo Collier Filho. Que às vezes as pessoas não conseguem entender, porque é raro você ter alguém cujos entes não estejam enterrados num determinado local, e tudo, num cemitério e tudo. Exatamente. Então, é muito difícil você não ter nem a chance, né, de, digamos, orar, enfim, ter as suas relações ali pessoais e espirituais com aqueles que já se foram. O Orlando Guilhom falou que o Lula governa pisando em ovos, né?
pisando em ovos, desde que não sejam os nossos, né? Ele pode continuar governando pisando em ovos, né, Guilherme? A gente pode até mandar para ele um roteiro de quais são os ovos que ele precisa pisar mais. Quais os ovos, né, que ele precisa pisar. Ô, Guilherme, vamos falar da Marcha da Democracia. 1º de abril, você está diretamente aí, né? Não sei se você está coordenando, se você está com um grupo, sempre é um grupo, né? Conta para a gente, vamos fazer o chamamento aí, que vai ser no Rio de Janeiro, né? Claro. Então, essa iniciativa está sendo organizada por um conjunto enorme de entidades da sociedade civil. Eu citei aqui a Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, o nosso coletivo aqui, Fernando Santa Cruz, modestamente, mas tem o MST, a BI, vários mandatos de parlamentares, partidos, centrais, sindicatos, a própria Prefeitura de Juiz de Fora, com a prefeita Margarida Salomão, o secretário municipal de Direitos Humanos lá de Juiz de Fora, com Pedro Biel, é o nosso comandante em chefe aqui nessa organização. Temos feito várias reuniões, lives, etc., para o Nilmário Miranda, que é assessor especial do ministro de Direitos Humanos e Cidadania, tem participado, está de cabeça nisso. Essa marcha vai ser uma marcha, a gente está chamando de marcha reversa, porque, ao contrário do que aconteceu com as tropas do general Mourão, que vieram de Juiz de Fora para dar o golpe aqui em direção ao Rio, nós vamos sair no sentido inverso, ou reverso. Nós vamos sair do Rio de Janeiro, estamos marcando ali às 7h30 da manhã na Cinelândia, vários ônibus, vans, carros, etc. Vamos sair na direção a Juiz de Fora. Outras caravanas sairão do Espírito Santo, de Vitória, outros de São Paulo, outros da Zona da Mata e de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais, tal, todos em direção a Juiz de Fora. A do Rio de Janeiro vai fazer 2 paradas, uma em Petrópolis, ali no Quitandinha, em função da existência da Casa da Morte lá em Petrópolis. Nós não vamos passar na Casa da Morte, porque ela fica numa região um pouco mais distante, de difícil acesso. Vamos dar uma parada rápida ali no Quitandinha, fazer um pequeno... Vai ter um ato simbólico na saída no Rio, de manhã, às 7h30, 8h da manhã. Vai ter outro ato simbólico ali em Petrópolis, e um terceiro ato simbólico ali perto de Levi Gasparian, na ponte, que é a divisa entre os estados do Rio e Minas Gerais. E, finalmente, às 4h da tarde, faremos um grande ato em Juiz de Fora, na Praça Antônio Carlos, aí com a presença de familiares do ex-presidente João Goulart, dos ex-governadores Leonel Brizola e Miguel Arraes, de representantes de presos políticos, familiares, etc. Vamos fazer... vamos bater bumbo, né? É uma forma da gente... Nesse dia 1º vai ter vários atos pelo Brasil inteiro, lançamentos de livros, lançamentos de documentários, rodas de conversa, de debates, etc. E tal. Aliás, você está projetando aí também outra iniciativa que acontecerá no dia 1º de janeiro. Esse livro aqui, deixa eu só passar aqui as imagens, ô Guilhom, e depois você vai explicar uma a uma para a gente. Aqui é o chamamento para a Marcha Democracia, 1º de abril de 2024, Cinelândia, 7h30 da manhã, saída do Rio de Janeiro às 8h, chegada a Petrópolis, Quitandinha, olha só. Isso aqui é uma caravana, né? Exatamente. A gente está chamando de marcha, mas na realidade trata-se de uma caravana. Uma caravana. Marcha da Democracia, olha só. Esse cartaz é do Aroeira, contribuição do Aroeira para a nossa marcha. Ficou muito bacana. Está aqui o João Goulart, né? Exatamente. 1º de abril de 2024. Que bonito isso aqui do Aroeira. Aqui mais uma imagem. Ficou muito bonita também as letras aqui. Isso aqui é o Guilhom. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Vamos falar do livro, o Guilhom, e depois a gente volta a fazer o chamamento? Como é que é esse livro? Quem que participa desse livro? Então, esse é uma iniciativa que foi idealizada e coordenada pelo companheiro Francisco Celso Calmon, que a gente chama carinhosamente de Chico Calmon, lá de Vitória do Espírito Santo, advogado, escritor, ex-preso político, ativista político. Ele teve essa ideia de reunir 60 artigos, na realidade acabou sendo 64, porque surgiram mais 4 de última hora, de militantes políticos que eram militantes na época, ou que se transformaram em militantes no período aí do regime militar, e em cima de 2 perguntas: aonde você estava em 1º de abril de 64 e aonde você está hoje, o que aconteceu com a sua trajetória de vida, como é que você enfrentou o período da ditadura, do pós-ditadura, né, o retorno à democracia, etc. Então, é muito interessante porque o resultado do livro ficou muito bacana, recomendo.
Vai ter um lançamento simultâneo no dia 1º de abril, o nosso do Rio de Janeiro, que está estampado aí a partir de 18 horas no Museu da República. Infelizmente, eu estarei na marcha, porque eu estou também na coordenação da marcha, mas vários autores dos livros estarão lá. E vai ter em São Paulo, em Belo Horizonte, em Vitória, em Brasília, em Goiânia, né, em Porto Alegre, Salvador, enfim, vai ter nas capitais no dia 1º, e depois do dia 1º vamos fazer alguns lançamentos também em outras cidades do interior. Estou tentando organizar um aqui em São Pedro da Serra, distrito rural aqui de Nova Friburgo, para o dia 6. É muito interessante, porque ao ler o livro você percebe como um fato histórico, que é o caso do golpe, né, e suas consequências, como é que existem leituras tão diversas, tão ricas e tão complementares, experiências tão fantásticas de militância, de ativismo, de resistência, em várias áreas culturais, jurídicas, de militância sindical, de militância. Muitos de nós lutamos na clandestinidade naquela época, é o meu caso, o caso da organização. Tem vários companheiros da minha ex-organização, da AP, da Ação Popular, que escrevem artigos, mas também companheiros do MR8, da PO, da ALN, da VAR Palmares, do PCBR. Então, são experiências muito interessantes. Gente que foi exilada, gente que foi presa, torturada, etc. Tem muitas experiências que estão lá nesse livro. Recomendo a todos participarem nas suas capitais desse lançamento. Depois eu quero combinar com você, Guilhom, para a gente fazer também aqui um lançamento especial desse livro num outro programa, e trazer as pessoas que participaram do livro. Algumas pessoas, fazer uma semana. Sim, certamente o Chico Calmon terá o maior prazer de poder participar. Ele tem na cabeça, muito melhor do que eu, todo o processo, a engenharia política que foi a construção. Você imagina juntar 60 pessoas que hoje estão espalhados em vários estados e cidades no Brasil. Eu estou aqui escondido no interior do estado do Rio e tal, e assim tem gente do Pará, gente do Centro-Oeste, gente do Sul, do Nordeste. Deixa eu ir para o bate-papo aqui mais uma vez. Olha, a Marilula Segatti está falando aqui. Condé, manda um beijo para mim. Não, hoje eu não vou mandar, não, viu? Eu sinto muito, mas hoje não vou mandar. A Uda Vale, muitos estão aí até hoje. Horror, instituições mataram, torturaram e estão aí. Torturaram, né? É óbvio que Dilma foi tirada do poder pelas comissões da verdade. Muito triste, até hoje não houve nada, né? Não teve uma resposta. Aliás, a Dilma precisa ser reparada, né? A gente também, eu cobro essa reparação constantemente aqui nas transmissões. Fátima Miranda, empresários financiavam as torturas ocorridas nas Casas da Morte, aqui em São Paulo, no sítio 31 de março, na região de Parelheiros. Sheila Muito bem lembrado. Bom dia, Conde. Para quem estudou na época da ditadura, nossos livros ocultavam totalmente a situação em que vivíamos. Débora Andrade, gostaria de divulgar para os companheiros meu artigo Por que Lula pode comparar o genocídio em Gaza ao Holocausto, no site A Terra é Redonda, para contribuir com o debate. O site A Terra é Redonda é fantástico, né? Tem os melhores artigos, né? Os maiores acadêmicos brasileiros escrevendo ali, e muita gente também de outras formações. Débora Andrade, obrigado pela dica. Vamos trazer, inclusive, quem sabe você não vem aqui para falar disso, hein? Ela diz aqui, super importante a marcha pela democracia, vamos mostrar que a democracia importa. E a Marilula Segatti está aqui, ela pensou que eu não ia mandar o beijo para ela. Condé, cadê meu beijo? Troca um beijo. Ela sempre pede um beijo, viu, o meu querido Guilhom? Então, ó, um beijo para você, em nome também de todo mundo que está assistindo aqui o nosso 11 News. Eu tô com as imagens aqui, o Guilhom, que você me passou, eu quero colocar na tela, porque são impressionantes. Aqui é o Fernando Santa Cruz. Santa Cruz, né? Que é o pai do que foi presidente da OAB. Como é que é o nome do Felipe Santa Cruz. Santa Cruz. Ele foi, enfim, o Bolsonaro hostilizou muito. Em 2019 atacou ele, a memória do pai dele, bravamente. Foi quando nós nos reunimos nesse coletivo Fernando Santa Cruz para fazer um abaixo-assinado, fizemos várias mesas de debate e tal, para resgatar a memória do Fernando, do Eduardo e de outros heróis da política brasileira que lutaram e foram presos, torturados e assassinados na época da ditadura civil e militar.
Fala um pouco do Santa Cruz para a gente, o Guilhom. Você foi próximo a ele? Você foi. Muito interessante. Eu entrei na Ação Popular na semana, alguns dias depois da queda do Fernando e do Eduardo. Eles caíram no dia 23 de março de 74, portanto, completaram agora, no dia 23 de fevereiro, perdão, de 74, completaram no mês passado 50 anos da sua queda e foram imediatamente assassinados nos porões da ditadura militar, possivelmente ali no batalhão ou na Casa da Morte, possivelmente na Casa da Morte, por tudo que a gente conseguiu apurar de Petrópolis. O Fernando e o parceiro dele, amigo Eduardo Collier Filho, ambos foram estudantes da UF e eram militantes, não só militantes, como os dirigentes do Comitê Central da PML, Ação Popular Marxista-Leninista. O Eduardo já vivia na clandestinidade desde o Congresso de Ibiúna. O Fernando não, o Fernando era um ativista que vivia na legalidade, tinha acabado de se mudar com a mulher e com o filhote, que era o Felipe, para São Paulo, estava trabalhando numa empresa pública lá de São Paulo, de água e esgoto e tal, e veio visitar o amigo Eduardo Collier Filho na semana do Carnaval. Esse ano o Carnaval foi exatamente nessa semana, era sábado de Carnaval, e os dois tinham um encontro, o que a gente chamava de ponto de rua, um encontro marcado para trocar materiais, informações sobre a nossa organização. Eu ainda não, eu era simpatizante da organização, não cheguei a conhecer nenhum dos dois, mas reverencio a memória deles, não só deles, de outros, Onestino Guimarães, que foi presidente da UNO, Humberto Câmara Neto, Paulo Stuart Rai, José Carlos Mata Machado, Gildo Lacerda, todos foram companheiros do Comitê Central da AP que faleceram entre setembro de 73 e fevereiro de 74. Caíram 7 companheiros Nem do se nosso... sabe o dia exato Não, a gente sabe sempre o dia exato da queda, mas não se sabe nunca o dia exato do assassinato, porque o processo de tortura e assassinato dentro das prisões... Às vezes você tem situações em que há uma testemunha porque tem outro preso que estava na mesma cela, ou tem outro preso que estava na cela ao lado e viu o companheiro passar ensanguentado, sendo torturado e tal. Você tem alguns relatos nesse sentido, mas ninguém consegue bater o martelo e dizer exatamente em que hora, em que dia cada um deles perdeu a vida, mas certamente perderam a vida ali naquele período, ali, no caso desses dois, em 23 de fevereiro de 74. É bom registrar que, recentemente, liderados pelo MST e também com apoio do Nilmário Miranda, lá do Ministério de Direitos Humanos, uma comitiva de muitas entidades, nós conseguimos juntar aí mais de 300 pessoas, foi à usina de Cambaíba, aqui perto de Campos, no estado do Rio de Janeiro, aonde esses dois companheiros e outros mais 10 lideranças de esquerda do PCB, do PCdoB, da LN, então, foram incinerados, segundo o depoimento de um ex-torturador, ex-policial, militante do DOPS, que é o tal do Pastor Cláudio. O Pastor Cláudio fez um livro, chegou a fazer tem até um documentário com ele, em que ele confessa que ele esteve envolvido, a ditadura pediu a ele, que a ditadura tinha esse problema, matava as lideranças de esquerda e não sabia o que fazer com os corpos. Então, tem vários casos de cemitérios clandestinos, tem casos que os corpos eram jogados em aviões para o mar, e tem esse caso da usina de Cambaíba, onde 12 militantes clandestinos, depois de assassinados, tiveram seus corpos incinerados. Nós fizemos uma bela homenagem e vamos criar um memorial, um centro de memória lá, onde tem os fornos da usina Cambaíba, em homenagem a esses 12 companheiros, entre eles o Fernando Santa Cruz e o Eduardo Collier Filho, nossos companheiros saudosos. Guilhom, o pessoal está pedindo muito aqui o link do livro e tudo mais. Eu achei aqui uma matéria do Tribuna do Norte. 7 capixabas estão entre 60 autores do livro sobre os 60 anos do golpe de 64. O livro é histórico, hein? É uma peça absolutamente importante aqui. O Chico Calmon vai ter que vir aqui falar em breve. Os lançamentos estão aqui: Rio de Janeiro, 1º de abril, Museu da República, 18 horas. 1º de abril, São Paulo, Teatro Ruth Escobar.
Vitória, Adufes, 10 horas. Biblioteca Pública do Espírito Santo, 19 horas. Belo Horizonte, Casa do Jornalista. Curitiba, Anfiteatro 100 do setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná, 18 horas. Goiânia, Sindicato de Jornalistas. Passo Fundo, Avenida Presidente Vargas, 1610, loja 1016, Passo Fundo, Shopping São Cristóvão. Tá aqui o link, gente, para quem quiser essas informações. Eu coloquei no bate-papo. Você pode, através desse link, pegar essas informações. Eu não sei se o livro está à venda na internet ou... Então, a novidade é que, como a gente não conseguiu reproduzir uma quantidade expressiva, é uma editora pequena, e a gente optou, vai ter, claro, livros impressos nesses lançamentos, mas numa quantidade ainda bastante residual, e a gente vai disponibilizar a chamada versão virtual do livro, gratuitamente. Estamos fechando ainda as negociações, mas nos dias de lançamento nós vamos anunciar a plataforma onde o livro estará absolutamente disponível. Hoje a juventude acessa muito esse tipo de leitura virtual, né? Então ele vai ficar assim disponível para quem não puder ter acesso à versão impressa. Orlando Guilherme, eu já estou colocando o próximo convidado aqui, o Mauro Patrão, vai falar um pouquinho de economia, de educação com a gente. O Mauro, interessante que ele tem o rosto bastante fino, ele é magro e cabe direitinho aqui nessa faixa, né, Mauro? Cara, gostei, viu, Mauro? Ficou muito bom aí. Seja bem-vindo, Mauro Patrão. Ele tem o sobrenome dele é Patrão, viu, Guilherme? Não é porque ele é patrão, não, viu? Pô, o Gustavo não cansa de me lembrar, né? Nunca ninguém falou isso para você, né? Nunca ninguém me falou. Ainda mais dentro do PT, né? Deixa eu só pegar o comentário da Maria Campos aqui. Aqui em Belo Horizonte, na minha família, até alguns estão vivos. Era adolescente na época e vivíamos em Sobressaltos. Não pode ser esquecido. Guilherme, primeiro, parabéns pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo aí, pelas entidades aí que você coordena em companhia com tanta gente boa. Obrigado pela generosidade de vir aqui trazer essas informações. Estamos sempre à disposição, viu? Eu tenho imensa admiração por você, pelo seu trabalho, e vamos estar aqui atentos a essa manifestação que está chegando aqui. E até a próxima, querido. Obrigado. Se quiser dar um recado final, um chamamento final aqui. Eu quero só te agradecer, a admiração é recíproca. Eu acompanho a tua militância também através dos canais alternativos, o canal do Conde, o TVT, já não é de hoje. E já tive aqui várias vezes com você, tratando de temas como democratização da mídia, né, e outros, e até de esporte, né? Tem um coletivo que eu participo também, que é Torcedores e Torcedoras pela Democracia, etc. E será um prazer voltar aqui sempre. De novo, um convite para estarmos juntos, trazendo memória, verdade, justiça e reparação, não só no dia 1º de abril, relembrando que foi esse período, no lançamento do livro, nas marchas, nos atos, mas é isso, ditadura nunca mais, sempre democracia, defesa da democracia sempre. Sem anistia, como a gente Sem anistia, perfeito. Guilherme, obrigado, querido. Excelente trabalho, excelente final de semana para você aqui, que vai ser de trabalho também, que eu sei. A gente vai seguir aqui com o Mauro Patrão. Obrigado, querido. Valeu.